Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Pai, eu te peço também, fala conosco, nos ensine, nos instrua, nos corrija, nos exorte, e por tudo isso te damos graças desde já, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Levanta as duas mãos para o céu, por favor. Repita comigo assim, olha: Deus e Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, fala comigo na tua palavra, que a tua palavra traga fé ao meu coração, e por esta fé que eu sei que já está vindo, eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Muito bem, pode se sentar, por favor, então. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Muito bem, na Bíblia aí, gente, no capítulo 5 de Atos, vamos ler o versículo de número 12. Olha o que está escrito: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. Agora leia bem devagar o finalzinho. E todos eram o quê? Curados. Olha para cá, por favor, gente. Você vê aqui os discípulos fazendo aquilo que Jesus mandou. Jesus falou para eles antes de subir ao céu, quando ele teve que voltar para o céu. Ele ressuscitou, ficou 40 dias aqui ainda ensinando os discípulos, e no último dia, antes de subir, ele falou: escuta, se vocês acreditarem no meu nome, vocês vão expelir demônios, falar novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem algo mortífero, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Além disso, o Senhor Jesus ainda havia dito anteriormente no Evangelho de João: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Por que o Senhor Jesus falou isso? Porque ele ia voltar para o céu. Quem que ia ficar no lugar dele? Os discípulos. Os discípulos daquela época eram aqueles que a Bíblia fala. Não era só 12, era muito mais do que 12. Tinha os 12, tinha os 70, depois muito mais. E os discípulos de hoje? Porque aqueles do passado já morreram, já foram para a glória. Os discípulos de hoje quem são? Somos nós, gente. Não é o pastor só. É qualquer pessoa que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Qualquer pessoa que se converteu a Cristo hoje é discípulo do Senhor. E pode fazer as mesmas coisas. A única condição que o Senhor pede para nós é que a gente acredite nisso. Pastor, como é que eu sei quando eu estou acreditando de verdade? Né? Porque eu já aceitei Jesus, eu estava na idolatria, eu estava no espiritismo, eu estava nessa ou naquela religião. Depois que eu ouvi o Evangelho, eu abandonei essas coisas, porque o Evangelho fala diferente daquelas coisas. Então eu entendi que é só Jesus, eu entendi que não tem outro intermediário entre nós e o Pai, que não há outro caminho que nos leve a Deus. Eu entendi que eu era pecador, que só Jesus podia me salvar, porque foi só Ele que morreu na cruz. Então eu acredito no que Ele fez, aceitei, recebi salvação, beleza. Mas como é que eu sei quando eu estou acreditando mesmo para um milagre? É assim, ó. A Bíblia fala que a fé
sem obras é morta. O que significa isso? Não adianta falar só que acredita. Tem que provar por atitudes que se acredita. Você, pelas suas ações, você vai provar se você crê ou não crê. Então, não adianta só, eu acredito, mas as suas ações, se elas não forem, se a sua fé não tiver ação, a sua fé é morta. Quer dizer, uma fé morta não faz nada. Aí você vai perguntar, pastor, mas o que o senhor quer dizer com ações, fé que tem atitude? É quando você faz o que aquele pessoal fazia. Você vê que a Bíblia fala que muita gente ia atrás dos discípulos, muita gente ia ouvi-los falar, muita gente ia atrás deles. As pessoas pegavam até, como você acabou de ler comigo ali, os doentes e colocavam nas calçadas, nas ruas, em macas, em leitos, para que, pelo menos passando Pedro e a sombra de Pedro, se projetando em alguns deles, eles seriam curados. Veja, Pedro acreditava nisso. E o pessoal que ia levar os doentes lá também acreditava. A prova que eles acreditavam é que eles levavam os doentes lá. Dava trabalho, gente. Antigamente não tinha cadeira de rodas. Antigamente não tinha, vamos dizer, as comodidades, vamos chamar assim, né? As facilidades, tá? Que uma pessoa deficiente tem hoje, não é? Antigamente, na época de Jesus, não tinha cama, colchão de água, não tinha cama reclinável, não tinha cadeira de roda, nem cadeira, muito menos a motorizada, né? Não tinha essas coisas. Era tudo em esteira, aquelas camas rústicas, horríveis, desconforto completo. Mas as pessoas levavam talvez o paralítico no colo, né? Era trabalhoso, mas levava. Talvez ele pegava numa maca, né? Pegava 4 de cada canto, ou 2, um na frente e um atrás, ele levando, dava-se um jeito. É como certas pessoas que vêm na igreja aqui. Quantas vezes você ouviu aqui no final de reunião, quando a gente pergunta no final, depois da oração, né? Quem recebeu bênção, aquela coisa, o pessoal fala, eu recebi a minha perna, a minha coluna, né? Eu não podia nem sair de casa, mas eu vim aqui com dor e tudo, e agora saiu a dor. Pois é, a prova da fé é a atitude, entendeu? A prova da fé é a atitude. Você pode ter tudo contra você, tudo está dizendo que você vai ser derrotado, que você não vai conseguir, mas a palavra de Deus, ela fala o contrário, ela fala que aquele que crê que é aquele que recebe, porque aquele que realmente crê vai atrás, aquele que crê de verdade, nada contra a correnteza, aquele que crê de verdade, ele vai contra a opinião da maioria, porque a opinião da maioria é um fracasso, né? Não dá certo, isso aí não tem, isso aí não existe, não tem jeito, porque não sei o que tem. Quando Deus na Bíblia ele fala que tudo é possível para aquele que crê, né? Tudo é possível, tudo, quando ele fala tudo, é tudo. Qualquer situação pode ser revertida, mas, repito, para aquele que crê. Então prova que você crê, de algum jeito. O jeito eu não sei qual será. É aquele que você pode sim ver como um exemplo na Bíblia, ou aquele que o Espírito Santo inspirar no seu coração. Porque se você aceitou Jesus, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Ele vai dirigir você. O Espírito Santo quer abençoar você muito mais do que você deseja ser abençoado. Por isso que ele inspira. Lembra quando Jesus falou? Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores. Por exemplo, em nenhum lugar da Bíblia, do Novo Testamento, está escrito que Jesus curou alguém com a sua sombra. Ele curou falando, ele curou impondo as mãos, ele curou cuspindo na terra, fazendo lodo, passando nos olhos do cego, o cego mandou o cego se lavar e o cego foi curado. Ele fez o mudo falar, passando saliva na língua do mudo. Ele curou de várias formas, mas nenhum lugar narra que ele curou alguém com a sua sombra. Ninguém diria que isso fosse possível. Por que Pedro fez isso? Passava e deixava a sua sombra se projetar sobre os enfermos para serem curados. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falava no coração dele. Porque o meio pelo qual Deus cura, isso é da conta de Deus. E às vezes ele vai usar métodos que você nem imagina. O método que você menos imagina, ele vai usar para te abençoar. Lembra uma vez aqui que eu contei para você da senhora que foi vítima de macumbaria? Que ela tinha um problema no olho e o médico ia no médico, não achava o problema, ia no oftalmologista, não conseguia identificar,
E a mulher, aquela irritação no olho. Um dia, nós fizemos uma campanha sobre o sangue de Jesus, entregamos uma fita vermelha. A fita não faz nada, gente. A fita carrega a unção, que é de Deus, tá? Então pode-se usar a fita como se pode usar uma água, como se pode usar o sal, como a Bíblia. Pois é. Está na moda essas moto barulhenta hoje, né? Então, é isso aí. Fazer o quê? Abençoa o sujeito, né? E vai abençoar nós também aqui. Então, veja aqui. A Bíblia fala sobre usar óleo, usar sal, usar água, ou não usar nada. Apenas colocar a mão. Mas é bom depender da direção do Espírito Santo. E essa senhora, então, participando da campanha, pegou a fitinha vermelha, foi lá para a casa dela, estava ela numa sexta-feira. Quando foi na sexta-feira mesmo, chegaram em casa, foram assistir um pouco de televisão, depois do culto, né? Foi lá, ela deitou no sofá, a filha deitou no outro, e quando vê, ela colocou a fitinha vermelha no olho. Aí ela sentiu alguma coisa mexer lá dentro. Aí ela começou a coçar, de repente ela percebeu que tinha um negócio saindo de dentro do olho dela. E aí ela chamou a filha dela: filha, vem cá, tem um negócio no meu olho aqui. O que saiu de dentro do olho dela? Um besourinho saiu de dentro do olho dela. Isso é obra de feitiçaria. Muitas obras de feitiçaria acabam se manifestando em forma de bicho, em forma de terra, em forma de cabelo, várias formas. Numa libertação, isso pode acontecer, né? Dela foi assim. E depois que saiu aquele besouro, ficaram impressionados. A filha dela viu, contar a testemunho. Na época, a gente tinha um jornalzinho da igreja, né, que saía mensalmente, né? Era maior, então colocava lá. E depois daquele dia acabou o problema, não teve mais um incômodo no olho. A filha dela foi testemunha do besorrão que saiu do olho dela. Agora, por que aconteceu isso? Porque foi a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou e ela seguiu aquela direção. Nós entregamos o sabonetinho aqui na sexta-feira. Você pode usar o sabonete ou não usar. Se o Espírito Santo falar para você assim: olha, eu quero que você coloque a tua mão sobre a sua cabeça, você ponha. Mas se ele também falar: usa o sabonete. Está com problema no ouvido? Então usa o sabonete no ouvido. Pega a espuma e passa. Olha, segue a direção dele. Porque ele sabe como agir. Pastor, mas por que para um ele orienta a impor as mãos, para o outro ele é apenas a oração, para o outro é apenas uma palavra de comando, e para o outro ele vai orientar a usar o sabonete? Porque ele sabe o nível de fé de cada um. Então, se ele dá a direção, pega e faz. Deus, ele sabe como agir. O importante é você deixar ele agir. Repito para você, o Pedro não podia ir passando e colocando a mão? Ele podia, mas o Espírito Santo inspirou ele a passar e deixar a sua sombra se projetar. Olha que maravilha, gente. A sombra de um homem de Deus, que confiava em Deus, por meio daquela sombra, as pessoas eram curadas, como você acabou de ler no texto. As pessoas eram levadas para aqueles locais e elas eram curadas. Mas não era só cura que acontecia, era libertação também, como o texto fala, pessoas perturbadas por espíritos imundos. Tem gente que não está doente na carne, está perturbada por um espírito imundo. É o tal do encosto, né? Isso aí existe, gente. O nome pode não ser muito apropriado, porque a Bíblia não usa o termo encosto, né? Mas é um espírito que se aproxima. A Bíblia, isso ela fala, um espírito se aproxima da pessoa. Às vezes a Bíblia fala, um espírito entra na pessoa, mas não é o Espírito Santo, é um espírito de demônio, estou falando. E aí ele começa a fazer uma obra na vida da pessoa de perturbação. A pessoa, ela sente dores, mas não, vai no médico e não acha nada. Ela se sente mal, vai no médico, faz todos os exames. Às vezes o diabo humilha tanto a pessoa, que faz a pessoa fazer uma peregrinação de médico em médico. E aí o tormento fica maior, porque você sabe como é que são essas coisas. Cada médico vai falar uma coisa. Eles podem, às vezes, concordar numa coisa ou outra, mas um dá um remédio. Aí vai no outro médico, ele fala: tira esse remédio, eu vou dar esse aqui. O paciente fica meio sem rumo, né? Aí vai no outro, já dá outra medicação, e por aí afora vai. E a cabeça da pessoa, ela vai ficando perturbada, porque a pessoa começa a pensar assim: puxa, fui no médico, fui no outro, ninguém acha que eu vou morrer. É o espírito da morte que tormenta a pessoa. Aí começa a deixar a pessoa com depressão, quer dizer, a influência dele, né?
Se a pessoa não reagir, ela vai ficar mesmo. Ela fica deprimida, pensamentos ruins na cabeça. Então tem que ter uma libertação disso daí. E qual é o modo pelo qual você pode ser liberto disso? Crendo, acreditando que Jesus quer a tua libertação, Ele quer a tua transformação, Ele quer a tua cura, Ele quer o teu melhor, mas você precisa acreditar de todo o coração que Ele quer fazer isso e que Ele pode fazer isso. Ai, pastor, mas isso eu já sei. Eu sei que Ele pode fazer, eu acredito que Ele pode fazer, eu acredito que Ele quer fazer também. Mas por algum motivo, não faz. Então, volta um pouquinho aqui no texto, para você ver o que pode estar impedindo. No capítulo 5 mesmo, tá? Só que volta para o versículo 1. Olha o que está escrito, capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Expirou quer dizer morreu, tá? Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Olha para cá, por favor. Essa história nós já lemos algumas vezes. Você deve conhecer a história de Ananias e Safira. Ananias era o marido e a Safira era a esposa. Os dois combinaram de vender um terreno e dar o valor da venda para a igreja. Só que eles mentiram. Eles venderam por X, vamos supor, por 120 mil, e apresentaram apenas 60. A Bíblia não fala a porcentagem que eles esconderam, tá? Mas só para você entender. E chegando na igreja, eles falaram: olha, Pedro, aqui está todo o dinheiro do terreno que nós vendemos, 60 mil reais. Só que o outro 60 estava escondido em algum lugar, né? Para que eles fizeram isso? Para ficar bem na fita, né? Para ficar bem diante da igreja, todo mundo aplaudir, olha como são abnegados, olha como são, não se interessam pelas coisas materiais, olha como são desprendidos do dinheiro. Mentirosos eram, na verdade. Eu estou aqui, Pedro desmascara na cara, né? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Porque você mentiu para Deus. Você vê que aqui, Deus, uma hora Pedro chama de Deus, mentiu para Deus, depois ele fala que mentiu para o Espírito Santo. Isso aqui é outro assunto, tá, que eu vou dizer agora, mas isso aqui já é uma das provas bíblicas da Trindade. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa. Eu sempre digo, a Trindade se entende melhor assim, ó. 3 pessoas, não 3 deuses, nós temos um Deus só, um só Deus. Ele é composto por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? É isso daí, que nem um casal. Quando se casam, o que a Bíblia fala? Deixarão de ser, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, uma só carne. São 2 pessoas, mas a Bíblia fala que é uma carne só. É mais ou menos nesse sentido aí, só para você entender. Mas voltando aqui. Então, Ananias e Safira mentiram. E você vê o que Pedro falou? Por que Satanás encheu o teu coração? Quer dizer, quem matou os dois, porque a Safira depois morreu também por sustentar a mentira. Mas quem é que matou, quem é que tirou a vida dos dois? Satanás, porque Satanás havia entrado neles, não foi Deus. A pessoa fala: nossa, como Deus puniu. Nenhum lugar está escrito que Deus puniu. Está escrito que Deus deixou, porque eles quiseram mentir. Então, o que eu quero dizer para você com esse texto? Claro que a sua ideia não é mentir para o Espírito Santo, você sabe que dele você não esconde nada. Mas eu quero mostrar para você que às vezes a gente impede Deus de agir por andar em algum erro. Por exemplo, quantas pessoas têm um chamado para fazer a obra de Deus? Várias pessoas têm. Mas conforme o tempo passa, menos pessoas querem fazer a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? Ser pastor? Não, não é só isso não. Cada um tem um chamado. Um é chamado para ser pastor, o outro é chamado para ser evangelizador, o outro é chamado para ser como a Bíblia fala, o contribuinte. Paulo chama a pessoa que tem o dom de contribuição para sustentar a obra de Deus. Dom do ensino. Tem vários dons, vamos dizer assim. Só que muitas pessoas não querem obedecer esse chamado.
Porque, é difícil, porque é compromisso, e é mesmo. É compromisso. Porque lidar com pessoas não é fácil. Vai falar isso para mim? É como é trabalhosa que tem lidar com gente. Só que a gente não está sozinho. Quando Deus chama, Ele capacita. Se Ele chamou, é porque Ele já te deu o dom para lidar com as pessoas, saber lidar com elas, ter paciência com elas, aguentar cada coisa, engolir cada sapo que você não imagina. Mas é o trabalho de Deus. Tem pessoas que você engole cada sapo dela, só que no futuro você ganha ela para Jesus. Tem pessoas que não tem que engolir sapo, tem que ter paciência, porque a pessoa quer conversar. Você gasta 5 horas conversando com a pessoa. Nossa, é cansativo. Tem gente que a gente sai sugado daqui. Mas sugado, parece que alguém sugou. Sabe, é olheira, é cansaço, uma exaustão física chega a dar. Mas a recompensa vem quando a pessoa volta para a igreja, traz a família, aceita Jesus, passa pelas águas do batismo. Isso não tem dinheiro que recompensa isso, que não tem nada que se compara a essa satisfação de você ver almas sendo ganhas para Jesus. Entendeu? Só que quem não quer cumprir o seu chamado, está colocando um impedimento para que Deus possa abençoar aquela pessoa. Porque quando Deus te chama e você recusa, isso é um erro. Pode não ser um erro que vai te levar para o inferno. Você não vai perder a tua salvação por isso. Porque você pode escolher querer ou não querer fazer a obra do Senhor. Só que aquele que não faz é um impedimento. É a vontade permissiva de Deus. Você não vai perder a salvação por isso. Entretanto, sua vida aqui na terra pode não ser cheia de resultados tão maravilhosos como Ele promete. Por quê? Porque está ficando um impedimento ali. Fica segurando. Porque eu não posso fazer por causa disso, não posso fazer por causa daquilo, fazer a obra de Deus, gente, é escolha. É escolha. Quem quer fazer a obra de Deus tem que abrir mão de um monte de coisa. Da própria família, muitas vezes. Da própria família. Porque às vezes uma pessoa tem um chamado para fazer a obra de Deus e a esposa não quer fazer. Então como é que vai fazer? Eu não vou separar. Não, ninguém está falando para separar. Só que você sabia que Jesus, no Evangelho de Mateus, ele fala isso? Se um dia você tiver um chamado, tua esposa não quiser te acompanhar, mas o chamado for de Deus realmente, né? Não for uma ideia maluca na cabeça só não. É uma coisa, confirmação de Deus. Ele fala assim, não tem quem tenha deixado pai, mãe, filhos, filhas, campos, casas e mulher, por causa de mim e do Evangelho, que já não receba nessa terra 100 vezes mais. Quando a pessoa tem um chamado, ela coloca Jesus acima de tudo. Família, casamento, vida profissional. A pessoa fala, mas se eu fosse seguir aquela carreira profissional, eu podia ficar muito bem. Sim, sem dúvida nenhuma. Só que servir a Cristo é muito além dessas coisas aí. Tem gente que segue a vida profissional, é bem sucedido, fica bem financeiramente, mas o coração fica vazio, nunca está satisfeito. Sabe por quê? Porque colocou Deus em segundo lugar. E aí tudo que a pessoa faz para tentar ser feliz, ela ganha dinheiro, ela passeia, ela vai para cá, ela vai para lá, compra isso, compra aquilo, carro novo, tudo bem, não tem problema nenhum. Nós somos favoráveis ao capitalismo. Muito. Progrida, ganhe mesmo, mas dentro da vontade de Deus. Dentro daquilo que Ele colocou para você. Quando Jesus fala sobre ganhar 100 vezes mais, né? Ele se refere a um tipo de satisfação que dinheiro nenhum pode comprar. Nenhum. Mas estou falando para aqueles que têm um chamado em tempo integral, aquela coisa toda. Não estou dizendo para... Repito, cada um tem um nível, cada um tem um tipo de chamado, mas seja qual for, se você tem um chamado, se você não colocá-lo para servir ao Senhor, as coisas vão se complicando. Parece que tudo que faz não dá certo. Faz uma coisa não dá certo, faz outra não dá certo. Parece que vai engajado, ali a pouco está insatisfeito, daqui acontece alguma coisa. É assim. Por quê? Porque na verdade não é Deus que provoca isso. Na verdade, quando a gente não está servindo a Deus de modo completo, a gente dá permissão para o mal ficar. Não é Deus. Olha, foi Deus que mandou o diabo tirar a vida de Ananias e Safira? Não. Ele permitiu. Você quer mentir? Então minta.
mas eu não posso te proteger, eu não vou relar o dedo em você, eu não posso fazer, porque não existe morte. É como se Deus falasse assim, ó, não existe morte em mim, a minha natureza é vida, não tem como eu matar alguém, não tem como eu tirar a vida de alguém, mas eu não posso impedir aquele que tem a natureza da morte, que é Satanás, de tocar em você. E aí? Você está entendendo? Por isso que eu falo para você, gente, Deus ele tem um milagre que você necessita, mas põe no seu coração, para eu receber esse milagre eu preciso, é imprescindível estar dentro da vontade dEle, não tem como Ele realizar o que Ele planeja para a minha vida, e o milagre, porque se você está precisando de algo, Ele quer dar, mais do que você pensa, só que enquanto eu não estiver dentro da vontade perfeita dEle, não tem como eu receber. Tem alguma coisa que está impedindo você? Tem? Tem alguma coisa, um pecado? Alguma coisa que não é pecado, mas não é a vontade perfeita de Deus? Eu não sei, cada um tem que se examinar, como Paulo diz, né? Tem alguma coisa que tem que mudar na sua vida? Como a gente sempre fala, alguém que você precisa perdoar e não perdoa. Você fica sempre se justificando do porquê que não perdoa. Não tem que justificar. Obedecer, perdoa. Deus está falando, opa, na hora, demorou para mim, né? Eu demorei para perdoar, então estou perdoando agora. Fulano está perdoado em nome de Jesus. Não tem que conviver junto, não tem que ficar lambendo. Aquela pessoa que te prejudica, tem gente que não tem convivência, né? Não dá para conviver junto. Mas nunca mais vou sentir amargura, nunca mais vou falar mal da pessoa. Mesmo que alguém venha trazer notícia ruim, o que eu vou dizer, abençoa aquela pessoa, Pai, em nome de Jesus. E se um dia tiver que ajudar, eu ainda ajudo. É isso, esse é o perdoar de verdade. Não precisa ficar colado na pessoa, para a pessoa dar apunhalada em você toda hora, pelas costas, né? Então, não, é apenas você ter amor por ela. E você vai orar por ela, desejar o melhor para ela. É isso daí que você vai fazer, né? De repente o impedimento é outro. Você está sendo fiel a Deus nos dízimos e ofertas? Muitos não estão. Você está sendo fiel a Deus em dar um bom testemunho? Porque você vê que as pessoas naquele texto que nós lemos, elas admiravam os apóstolos, né? Por quê? Porque eles tinham um comportamento tão amoroso e tão sadio, que todo mundo gostava de ficar perto deles. Será que o seu comportamento é cristão? O modo como você fala, sai palavrão da sua boca? Nome feio, xingamento, murmuração, reclamação, isso não é comportamento cristão. O modo de se vestir, indecente, aquela coisa, tudo que fala tem conotação sexual, tudo que fala com duplo sentido, tudo que fala com malícia. Tem gente assim, gente crente, estou falando. Do mundo a gente sabe que é assim, ou pelo menos quase todos. Mas crente ser assim, isso é um comportamento medonho para um crente. Isso aí impede Deus de agir e permite que o inimigo fique ali agindo na sua vida. É dessa maneira. Você ainda tem dúvidas com relação à santidade de Deus? Você é aquela pessoa que ainda acha que todas as religiões são boas, porque todas falam de Deus. Será que é o mesmo Deus que estamos falando? Porque eu sempre falo para você, se Deus fosse realmente o mesmo para todos, Ele falaria as mesmas coisas. E Ele fala as mesmas coisas? O Deus verdadeiro fala a verdade. E os outros que não são verdadeiros? Eles mentem. Por exemplo, você vai na Bíblia, eu já falei isso aqui, mas eu quero reforçar para você não cair na ladainha religiosa das pessoas. A Bíblia fala que é proibido conversar com os mortos. A Bíblia diz que é pecado isso. A Bíblia diz que o homem, ele vai morrer uma só vez e depois vem o julgamento. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que é proibido procurar quem consulte os mortos. Tem religião que fala que tem reencarnação, pode falar com os mortos. Mas não é o mesmo Deus? Por que uma hora ele fala que não pode e depois lá ele fala que pode? Então não é o mesmo Deus. Por mais, olha, eu estou me referindo ao ensinamento, tá? Não estou julgando as pessoas, porque as pessoas a gente tem que amar e orar por todas, independente da religião da pessoa. A gente tem que amar essas pessoas e orar por elas, para que elas também venham a conhecer a verdade. Eu já fui espírita e católico. Primeiro eu fui católico, depois fui espírita, depois as duas coisas ao mesmo tempo. E aí o dia que a gente conhece o Evangelho, Deus parece que Ele tira uma venda dos nossos olhos. E outra coisa, ninguém te força. É o Espírito, quando você aceita Jesus de coração, é o Espírito Santo que
mexe no teu coração de uma maneira que faz você entender, acreditar que a Bíblia, tá? É a palavra de Deus. E a Bíblia tem ensinamento para todas as áreas da nossa vida. Cada área da nossa vida está na Bíblia. E se você seguir certinho, pelo menos, você vai falar, mansa, pastor, mas tem coisa que é difícil. Não é que é difícil. É que às vezes a gente quer fazer a vontade de Deus na carne, sem depender da ajuda dele. E claro que sem a ajuda dele a gente não vai conseguir fazer. Por exemplo, perdoar. Se você não tiver o Espírito Santo agindo dentro de você, você não consegue perdoar. Você tenta, e ele não consegue. Você sabe que está errado não perdoar, mas não consegue. Mas quando você tem um encontro com Jesus, e o Espírito Santo habita em você, aparece uma força dentro de você que você talvez nunca imaginou que pudesse ter. É dessa maneira, para resistir ao pecado, por exemplo. Qualquer pecado. A pessoa fala, eu não consigo resistir, pastor, a carne é fraca, ai meu Deus, a carne é fraca. E fica, não, pera. Sem a força do Espírito Santo, você não consegue mesmo. Você tenta, não dá certo. Mas o dia que você recebe a Cristo como Senhor, e tem aquela consciência que o Espírito Santo habita em você, porque todo aquele que aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar. Por isso que a Bíblia fala, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Aí você clama a Ele, Ele te dá força para você resistir ao pecado. Quer dizer, você começa a resistir ao pecado com uma facilidade que você nunca pensou que fosse conseguir. O tentador vem, mas você olha para aquilo e despreza. Entendeu? Por isso que eu falo para você, o crer em Jesus é tudo isso. É você acreditar na palavra dEle, buscar pelas coisas dEle, tá? Perseverar naquilo que Ele prometeu, buscar pelos milagres que você precisa, porque mais feliz do que você fica quando recebe milagre, Deus é que fica feliz. Porque Ele é teu Pai, se você aceitou a Cristo. Entendeu? E outra coisa, para finalizar aqui. Verifique a sua vida. Há algo que possa estar impedindo Deus de agir na tua vida. Porque Ele não está bravo com você. Ai, Deus não quer me abençoar, porque eu errei. Agora Ele está bravo comigo, está de cara virada comigo. Acho que você não conhece Deus, então. Deus nunca faz isso. Gente, Deus não faz essas coisas, gente. A pessoa, ela pega o Antigo Testamento, interpreta errado, e leva para o Novo Testamento, e acha que Deus está zangado com ela. Não existe ódio em Deus. Não pode existir nem ódio, nem mal e nem morte em Deus. Não tem como, essas coisas só existem no mundo depois que o diabo entrou no mundo. Então essas coisas vêm do diabo, não vêm de Deus. Deus não é como as pessoas pintam, não. Só que tem um detalhe, ele é amor além da nossa imaginação. Só que também ele tem as regras dele. Querer receber o amor, todo o amor de Deus e tudo que ele tem para dar, andando errado, nunca vai conseguir. E repito para você, como se Deus falasse assim, dar para você eu quero, mas você tem que construir uma barreira entre nós. Desfaz essa barreira que eu consigo esticar minha mão e alcançar você e abençoar você como eu gostaria. Agora, isso é de cada um, né? Eu não posso me intrometer na tua vida para ficar questionando você, bisbilhotando você, porque é falta de educação fazer isso, né? Está dando direito, não está dando direito. É você que tem que ver. É cada um que tem que se julgar. Não é isso que Paulo fala quando a gente participa da Santa Ceia? Cada um examine a si mesmo. Não está escrito assim, ó, cada um examine o seu próximo. Aquela pessoa, para com isso, que dedão duro é esse daí, né? Cuida da sua vida que está muito bom, de bom tamanho, né? Deixa cada um julgue assim. Eu que tenho que me julgar. Não preciso que ninguém me julgue. Sou eu que tenho que me julgar. Não estou recebendo alguma coisa de Deus, opa, vamos sentar e avaliar. O que eu estou fazendo de errado? Posso estar fazendo alguma coisa de errado? Posso. Se eu identificar alguma coisa, eu tenho que chegar, Deus me perdoa, eu te peço misericórdia, eu tenho falhado nisso, naquilo, quero te pedir perdão, me dá uma outra chance. Ele vai dar, porque Ele promete que dá, tá? Então, acerta o ponto ali e recomeça. Acabou, só isso daí. Senhor, tem alguma coisa que está errada na minha vida, e vocês animam, não tem nada de errado. Mas o que pode estar, por que não estou recebendo então? Pode ser uma frieza espiritual. Pode ser que você não está fervoroso com Deus como era no início. No início, gente, tanto crente no início, né, quando eu ia orar, oh Pai, em nome de Jesus, glória ao Senhor, louvado seja o teu nome, aleluia, aquele fervor, né, nem queria parar de orar, né. Muito, gente, hoje nem abre a boca para orar, vai orar, fecha o olho, só falta puxar o ronco, né,
Está ali, uma paradeira, uma frieza inexplicável. A frieza atrapalha Deus. Atrapalha Deus. Às vezes, você pega os jovens, por exemplo, da igreja mesmo, eles são jovens, tá? Não estou criticando, estou só usando como exemplo. Você pega os jovens, jovens, vamos fazer uma busca do Espírito Santo? Vamos, então vamos. Quem vai orar? Ele. Ninguém fala assim, Tudo bem, às vezes há timidez, mas eles vão melhorando, são jovens, tem muito que amadurecer, então é compreensível, mas imagina um adulto. Aí, vamos orar, vamos. Então tá lá, aí acabou tudo. Tá bom, agora olha, vamos comer um negocinho aqui. Opa, quem quer? Eu. Todo mundo levanta a mão. Aí vem a comparação, Você pega um adulto, por exemplo, jovem, gente, o jovem tem desculpa de ser jovem, imaturo, e beleza, a gente vai educando na fé, o jovem vai amadurecendo, vai aprendendo, é ótimo. Agora, você pega um adultos, tal dia vai ter, vamos fazer uma busca do Espírito Santo, olha, vai ter, por exemplo, lá o acampamento. Vamos fazer acampamento? Então, não vai dar para ir, porque não sei o que tem, porque não sei o que lá, não sei, está frio, e comer uma desculpa. Às vezes não tem nada, é só não quer ir mesmo. Mas fala assim, vai ter churrasco lá. Opa, já estou lá. Peraí. Para uma coisa material, passageira, que é gostoso para a carne, mas não é o essencial. Com churrasco você vive, com ovo também você vive. Aliás, o ovo é um excelente alimento, Talvez seja o segundo melhor alimento do mundo. Se você pensar que de um ovo sai um pintinho, sai uma vida, tem tudo nutriente ali. O ovo é espetacular. Melhor alimento do mundo chama-se leite materno. Igual não há. Aqui só pode mamar até uma certa idade, Se bem que antigamente os mamão aí que mamavam até os 8 anos, Ficaram que molecão. Mas, escuta bem. Por que para uma coisa material, tipo assim, vai ter um passeio, vai lá na cachoeira, vai lá no parque não sei o quê, vai ter busca do Espírito Santo. Tá bom. Aí, você está entendendo? Frieza espiritual. Celular dá o aviso. Olha, a nova série que vai começar, não sei na onde. Eu não vou perder. Que dia? É hoje a nova série. Tudo ficção, tudo mentira, ilusão. Não acrescenta nada. Tudo bem. Não estou dizendo que seja pecado. Não é pecado. Pecado é você valorizar essas coisas mais do que as coisas de Deus. A série, que hoje já está a série. Em Santa Ceia, reunião do Espírito Santo, um ânimo péssimo, E vem, às vezes até, mas assim, meio que sem vontade. Pensa, se não há uma tristeza do Espírito Santo nisso. Pensa se não há uma tristeza do Espírito Santo nisso. Mas não há tristeza porque ele se sente ofendido, viu, gente? Porque Deus também não é humano para ficar ofendidinho. Você desprezou, estou de mal com você. Deus não é isso daí não, gente. Deus, o Espírito Santo não se entristece porque você o ofende, porque não tem como ofender a Ele. Antes de você existir, Ele era Deus, e depois que Ele passar, Ele vai continuar sendo Deus. A tristeza dEle é porque com a frieza, você vai sofrer. Ele te ama tanto, que quando você sofre, essa é a tristeza dele. Porque ele te vê como um filho que ama. Entendeu? É que nem a mãe. A mãe tem um filho que está no crime, na droga, nos vícios, sei lá. O sujeito pinta e borda. Ele é até mal criado com a mãe. Às vezes chega até a ameaçar a mãe para receber dinheiro para comprar droga. Aquele filho péssimo. Mas o dia que ele é preso, por mais que ele ofendeu a mãe,
A mãe sofre por causa do filho. Ela sabe que está indo merecidamente para a cadeia, porque é isso daí, gente. A maioria vai porque merece. Mas mesmo a mãe sabendo, meu filho procurou, ele está indo porque ele praticou o crime, destruiu famílias traficando droga, mas o coração da mãe está lá despedaçado. Sabe o que é isso? É amor. Você acha que Deus é menos? Pelo contrário, Deus é muito mais. Então a tristeza do Espírito Santo com a frieza dos crentes é que com a frieza, quando vier o problema, você não vai ter força espiritual para lidar com o problema, você vai sofrer. Eu sei que você vai buscar Deus depois quando vem o pepino, né? Ah, Deus, me ajuda. Mas aí buscar Deus na aflição é mais difícil. Porque você quer pressa, você quer urgência na solução do problema, e não é assim. Porque uma vida de fé você tem que edificar todo dia, aos poucos, edificando. Aí quando surge o problema, porque o problema vem para todos nós. Só que porque você buscou lá atrás, né? Quando o problema surge, você está preparado e vence. Né? E quando você vence, imagina a alegria do Pai. Então nós vamos orar daqui a pouco. Eu não sei que tipo de oração que você vai fazer para o Senhor, né? Mas que seja uma oração assim, ó Pai. O Senhor sabe que eu estou aqui buscando por algo. Eu quero receber esse algo e segundo a palavra que eu ouvi, o Senhor quer me dar. Mas eu aprendi também que não é de qualquer jeito. Eu tenho que me conformar à tua vontade. Ou seja, eu tenho que mudar o meu comportamento para que ele seja conforme a tua palavra. Então me ajuda a mudar o meu comportamento. Eu sou difícil de perdoar. Nossa, uma pessoa rancorosa. Me ajuda a me libertar disso, Senhor. Se você pedir com fé, Ele vai te ajudar. Se você falar assim, nossa, eu tenho uma fraqueza com a carne, sabe, a pecaminosidade da carne, pede ajuda para que te ajude a se libertar disso. Ah, o vício, é o vício do cigarro, da bebida, das drogas, da maconha, eu não sei o que tem. Pede ajuda para Ele, que Ele te ajuda a libertar. É só você clamar, Ele vai te responder. E para finalizar aqui, a hora que você estiver orando, primeiro você ora por isso, tá? Para fazer um propósito com Deus. Depois você vai orar usando a mesma coisa que os discípulos usavam, a autoridade do nome de Jesus. Porque lembra que eu falei para você no começo? Quem são os discípulos de hoje? São as pessoas que aceitaram Jesus. Pois as mesmas coisas que eles faziam, nós podemos fazer também. Então depois que você orou a Deus, fez o seu propósito com Ele, se você tem pecado alguma coisa, está errado em alguma coisa, peça perdão de coração, Ele vai te perdoar. Acabou de fazer isso, aí você pode, Senhor, faz um milagre na minha vida, ou então você pode dizer, o mal que está na minha vida vai sair em nome de Jesus, pode repreender o espírito de enfermidade, o espírito qualquer que seja, e Deus vai te honrar. Amém, pessoal? Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos, então. Feche os seus olhos. Faça uma oração breve a respeito de você e Deus, tá? Do propósito que você quer fazer com Ele. Em seguida, a gente vai fazer oração forte aí. Pai amado e santo, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por poder falar contigo nesta noite. Há pessoas aqui, meu Pai, que querem sim fazer um propósito santo com o Senhor, de andar conforme a Tua palavra, de andar conforme a Tua vontade, de andar conforme a Tua palavra ensina. Então, meu Deus, que nesta noite, cada pessoa aqui que faz esse propósito com o Senhor, tenha do Senhor, do Teu Espírito Santo, a unção e o poder para poder agradar ao Senhor e andar conforme a Tua vontade, Pai. Se há algum pecado, te peço perdoa, ajuda essa pessoa a se libertar de todo mal, e na certeza, meu Pai, da Tua resposta, te damos graças desde já, em nome do Senhor Jesus. Agora, nós invocamos o Teu poder, Senhor, e no nome do Senhor Jesus de Nazaré, toda operação do mal, toda operação de Satanás, toda operação maldita do diabo, seja quebrada agora. Toda enfermidade que há nessa vida, começa a cair por terra agora. Espírito imundo que encostou nessa vida, amarrando essa vida financeira, amarrando essa vida profissional, amarrando essa vida sentimental, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, toda maldição mandada por obra de macumbaria, de feitiçaria, de inveja, seja repreendida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal que se levanta, todo mal que atua nessa vida, na casa, na família, no casal, no casamento, em nome de Jesus, eu mando a você, demônio, começa a cair por terra agora. Vamos, começa a manifestar, pombagira que tiver aí, em nome de Jesus, vai,
tranca-rua que está aí escondido, em nome de Jesus, começa a cair por terra, em nome de Jesus de Nazaré. Todo mal que atrapalha, todo mal que amarra, em nome do Senhor Jesus eu mando, começa a manifestar o mal que está aí. Vamos, Exu da morte, Exu do lodo, começa a sair agora toda amarração que houver na vida dela, na vida dele, na casa, na vida financeira, na vida do marido, da esposa, na vida sentimental. Vamos, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda maldição, macumbaria, feitiçaria, magia negra, começa a cair por terra agora. Toda amarração que há, toda maldição que há, em nome de Jesus de Nazaré, começa a sair agora. Em nome do Senhor Jesus, toda feitiçaria feita contra essas vidas, toda maldição lançada contra, eu quebro agora no nome de Jesus de Nazaré, toda maldição que se levanta, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu mando a você, em nome de Jesus, espírito de aflição, em nome de Jesus, eu te mando agora. Pega a tua praga maldita, em nome de Jesus, sai dessa vida agora, o mal que tiver, a feitiçaria que tiver, em nome de Jesus de Nazaré, eu te mando, demônio, vai pegar a tua praga e vai sair agora, vai pegar a tua maldição, vai sair agora, da casa e dos caminhos dela, em nome de Jesus, todo mal, sai! Toda amarração que tiver, toda operação do diabo que tiver, eu cancelo aqui agora e mando sai. Sai da família, da casa, do caminho, dos caminhos deles, em nome de Jesus de Nazaré. Toda amarração caia por terra, todo mal seja quebrado, em nome de Jesus Cristo. Toda maldição seja repreendida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal a caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, por favor, coloca as duas mãos sobre a sua cabeça, se for possível. Pronto, coloca as duas mãos sobre a sua cabeça. Já, fala assim comigo, olha, Deus e Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me escolheu como um discípulo do Senhor, e eu recebo esse chamado, Senhor. Te agradeço, porque o Senhor deseja fazer na minha vida os milagres que o Senhor prometeu, e eu decreto pela fé a minha vida abençoada e liberta, em nome do Senhor Jesus. A todo mal agora, todo mal que se levanta, que se levantou e que está agindo na minha vida ou na minha casa, nos meus caminhos, no meu trabalho, vai sair agora. Espírito de inveja, espírito de doença, espírito da morte, da depressão e toda amarração que houver, vai sair agora, agora. Então fala assim comigo agora, olha, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, manda embora em direção à porta atrás de você, vai, com fé. E em nome do Senhor Jesus, sai todo mal, para nunca mais voltar. Levanta as mãos mais um pouquinho. Já foi na academia hoje? Então faz um pouquinho mais de academia aí. Pronto, fala assim, ó, obrigado meu Deus e Pai, eu recebo pela fé a minha resposta, a minha bênção e o meu milagre. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus.